como o Arthur ele foi muito bem, o bolsonarismo precisava arrumar algum assunto pra atacar o Arthur e o MBL, eles começaram a fazer defesa daquele Felipe G. Martins, o que eu acho cômico, né? Porque é um cara que tá largado à própria sorte pelo próprio Bolsonaro, a verdade precisa ser dita. E se o Bolsonaro precisar passar, entregar a cabeça dele como tá entregando o Deleno e Braga Neto, ele vai fazer isso. Mas o Felipe G. Martins, ele é um dos sujeitos mais escrotos que passou pelo governo Bolsonaro. Ele era um dos caras responsáveis pela política de destruição de reputação e imposição de uma militância extremamente agressiva. Eu vou lembrar desse perfil aí, tá? Esse palhacinho era um bobo, eram dois bobos lá do Rio de Janeiro que eram da turma do Felipe Martins e foram promovidos pela galera deles, né, inclusive com a linguagem Vaporwave, pra ficar atacando, e o argumento deles é assim, né, olha só, você tem que aguentar a pira, você tem que aguentar a zoeira, e a zoeira deles passava por ataque a familiares, destruição de reputação, né, vamos dizer, atacar pesado todo mundo que assim, tinha a mínima crítica ao governo Bolsonaro. Esse cara, inclusive, que tá aí no vídeo, ele tinha uma voz tipo a minha, né, uma voz de pato, mas pra parecer que ele era bravão, ele mudava a edição do áudio dele pra parecer que ele tinha uma voz mais grave, né? Porque eles são muito másculos, né? Enfim, uns bobos do cacete. Obviamente esse canal aí deixou de existir. Nem sei se existe, mas são uns flopados do cacete. Ninguém liga pra eles. Mas era uma turma assim que queria impor de maneira muito agressiva nas redes sociais a linha do bolsonarismo. Felipe G. Martins também era um cara que tocava a boa parte das teorias conspiratórias e foi um dos responsáveis pela perseguição que nós sofremos, e isso inclui a minha família. Então quando o Arthur fala de Felipe G. Martins e fala que ele não tá ligando, que ele tá cagando se o Felipe G. Martins vai ser injustiçado ou não, o que o Arthur Duval tá falando é o seguinte, cara, quem usa e quem defendeu a instrumentalização do Estado não só para um golpe, mas para perseguição política baixa e injusta dos seus adversários políticos, olha, não deve reclamar quando a mesma coisa acontece com ele, né? Não deve. Se você tem, né, quem com ferro fere, com ferro será ferido. Se o Felipe G. Martins, que estava topando e organizando um golpe de Estado e que participou efetivamente a perseguição de tanta gente, tá reclamando agora que o Xandão tá fazendo isso com ele, eu quero que ele se dane. E eu falo para todo mundo, que se dane. Que se dane, e ninguém aqui tem que ser, Olímpio, não, veja só, mas você tem que questionar. Eu não tenho que questionar, posso questionar os métodos do Xandão, mas eu posso torcer para que as pessoas que tentaram um golpe de Estado e as pessoas que perseguiram familiares, que eles se danem. Posso, não há contradição alguma, eu quero que se danem. São pessoas que queriam usar o peso do Estado de maneira injusta para destruir a vida e a reputação de outros. Eu sei o que fizeram com a minha família, eu sei o que fizeram com a minha mãe, tá? Então militante nosso, ou mesmo apoiador nosso que vem passar por esses caras, não tá com a gente. Não tá com a gente, porque um dia, especialmente se você tá na política, ou você pretende estar na política, o dia que você sentir que a tua família, ou pessoas que não tem nada a ver com a política, estão sendo atacadas de maneira baixa por conta de posições tuas, e quando tuas posições e tuas práticas não são criminosas, essas pessoas também são vítimas desses ataques injustos, você vai entender, entendeu? O quão escroto pode ser a política. E você não tem que perdoar, e não tem que ter dó. Então não tenho dó, não tenho perdão. Arthur também não tem que ter dó, nem tem que perdoar. Nada, zero. Eles que se virem com o Xandão deles lá. Eles que se virem. Não queriam dar, não eram os brabão? Né? Como é que é? Bota um meme aí, né? Estão em choque? Sabe qual a resposta? Faz meme, né? Como eles dizem, faz meme. Faz meme, né? Eles são os zoeirões. Faz o meme aí, né? Resolve aí com o meme. Não era gostoso fazer destruição de reputação? Outra coisa que eu vi foram vários perfis, né? Quando a gente lembrou, olha, a gente foi alvo de uma perseguição muito, muito grave. Aí veio alguns perfis como o do... Eu vi até o Mafia Summers, que era um cara que... Outro dia a gente tava falando bem dele, olha, ele até assiste as lives, acho que ele fala com o Júnior e tal, né? Que é aquela ideia de vamos ser simpáticos. Aí vai falar, prove que há relação entre as coisas, prove isso, prove aquilo. O que é uma coisa muito baixa e muito vil, né? Porque o cara sabe, todo mundo sabe o que fizeram com a gente. Todo mundo sabe o que aconteceu com a gente, foi assim, de uma canalice escrota. Né? Aí vem ficar prove, porque precisa passar pano, porque no fundo são os defensores de Bolsonaro, né? Então assim, já que a pergunta é qual é a relação, né? A minha capacidade de provar que houve assim uma ordem de alguém do governo federal Bolsonaro para um promotor ou para um amigo do promotor, um amigo advogado que anda junto, eu realmente não tenho como provar, assim como ninguém tem como provar, por exemplo, sei lá, que vamos ter que o Lewandowski e o Barroso atendem diretamente os interesses do Lula, porque o Lula está lá e deu uma ordem. Não tem como provar que o Lula chegou, faça isso, vote assim. Não, ninguém tem como provar. Agora, você consegue estabelecer as relações e demonstrar de maneira muito clara que, né, que tudo foi linkado. Eu vou lembrar algumas relações que, assim, a não ser que a pessoa seja completamente cega e não seja capaz de juntar padrões, ela vai ser capaz de ver, né? Primeiro elemento, quem é que é um promotor
Quem é o promotor? O promotor e sua esposa. Isso está presente no documentário que a Globo fez, a Globoplay publicou os tweets. Quem é o promotor? O promotor e sua esposa publicavam no Twitter recorrentemente posts defendendo tudo do Bolsonaro. Então eram pessoas, vamos dizer, que era um promotor publicamente bolsonarista. Isso é o suficiente? Não, né? Ele poderia fazer uma denúncia séria. Pois bem, a denúncia, como tem essa matéria do antagonista, era baseada numa thread organizada pelo perfil Fake Let's Dex. O dono do perfil Fake Let's Dex é um rapaz loser, tenho já as fotos dele, tudo, lá do Rio Grande do Sul, tá? Um bobalhão lá do Rio Grande do Sul. E a tese deles é de que a gente basicamente tinha um esquema ali de desvio de superchat. Então ele amarra o Alessandro Mônaco, que é um cara que tinha doado, feito pimbas, né? O famoso superchat, e cria toda uma teoria conspiratória amarrando isso. Então aí ele cria a teoria conspiratória. Pra amarrar a teoria conspiratória... Só pra lembrar, Renan, esses prints na tela aqui não são do antagonista, são da denúncia da promotoria. Sim, esses prints são o promotor incluiu... Ministério Público do Estado de São Paulo. Aqui, ele incluiu uma thread de um perfil falso bolsonarista da bolha do Felipe Martins, daquela bolha dos caras. Então, curioso que um promotor que já é muito bolsonarista, cuja esposa também é muito bolsonarista, inclui numa investigação uma thread de notícia falsa feita por um perfil falso bolsonarista. Que interessante, né? A teoria dizia o seguinte, minha família tem muitos débitos fiscais em empresas e não sei o quê, e os débitos não foram contraídos pela minha família. Meu pai administrou algumas empresas, essas empresas tinham débitos pretéritos, ele administrava a empresa, né? Ele administrava já que vinha com débito, mas tudo bem, ele fazia recuperação de empresa. Eu mesmo administrei uma. Explica melhor o débito pretérito. Débito pretérito é o seguinte, você comprava uma empresa que tinha dívidas fiscais, trabalhistas, elas são antigas. Então quando você compra o débito que foi contraído pela gestão anterior. Quando foram levantar quais débitos foram gerados na gestão do meu pai, era uma merreca, não era 1% daquilo. Entendeu? Pra vocês entenderem, mas bem menos, merreca. Mas o que eles estavam a entender ali? Que olha, né? Houve uma fraude fiscal, que não houve, e aí alguém precisava lavar. Aí eles criaram a ideia de que havia um núcleo tecnológico que pegava esse dinheiro e fazia circular de forma estranha. E aí a forma estranha que eles colocavam, eles não botavam o nome, era o sistema de superchat do Google. Então eles correlacionavam o Alessandro Mônaco, que era um cara que trabalhava com tecnologia, como se ele fosse um núcleo tecnológico para uma operação. Não tinha pé nem cabeça. E dizia ainda que a turma da FIP tinha relação com isso, e que esse cara que mandava superchat na live tinha sido nomeado para fazer um trabalho no governo de São Paulo, com base numa relação espúria da FIP com o MBL e com ele. Onde entra o Luciano Ayan na história? Ele não tem nenhuma... Assim, a conexão dele, ela é jogada como uma suposição no ar, simplesmente para ele ser encaixado na operação, como se fosse um sujeito que entendia de tecnologia. A tese não tinha nada, era absolutamente estapafúrdia, e coincidentemente, vamos colocar outra coincidência, um cara que era visto como um grande inimigo dos bolsonaristas, que era o Luciano Ayan, que eles achavam que ele operava nos bastidores para derrubar os perfis deles e fazer CPI, todas aquelas ideias que eles botam, vamos dizer, na própria cabecinha para justificar as cagadas que eles cometeram, ele foi inserido ali no meio para uma operação do famoso phishing. O que é phishing? É uma pescaria probatória. Então você junta uma teoria, eles levantaram, sei lá, milhares de páginas com quebras de sigilo bancário e fiscal de todo mundo da minha família, de todas essas pessoas que eram todas inocentes, junta um bololô, joga no juiz e fala, preciso de uma operação. A operação buscava pegar os computadores das pessoas, pra você aí sim pegar as provas que você queria, não só pra tentar incriminar numa história que não faz sentido. Porque a história não ficaria de pé. Era pra pegar, por exemplo, coisas nos computadores do MBL ou do Luciano Ayan que mostrassem que eles estavam, sei lá, tentando tramar a queda do Bolsonaro. A época, alguém tinha até vídeo falando disso, que a China, tinha chineses envolvidos com a gente. Acho que o Alan dos Santos, chineses, e aí se ia cair com os chineses, não sei o quê. Ou seja, eles tinham todas as teorias mais malucas. Pois bem, rolou uma busca e apreensão no MBL, no Ayan, cara. Eles não acharam nada. Veio uma história de que eles acharam pornografia até infantil com o Ayan. Nunca foi provada. Mas o promotor que estava tentando destruir a reputação, que era um bolsonarista, jogou. Bota lá, destrói a reputação do cara, nunca se provou nada. E aí o caso em si, pelo qual todos foram investigados. Pois bem, todos, absolutamente todos foram absolvidos. Não tinha nenhum sentido, todo mundo. O caso morreu. Só que teve pessoas que foram presas injustamente, computadores foram apreendidos, dinheiro nosso em conta foi apreendido, tudo isso. Todo mundo foi inocentado.
Todo mundo. A denúncia contra mim, que eu fazia tráfico de influência, morreu e assim, faltou o promotor tomar até esculacho do juízo à época. Pra vocês entenderem como foi tosco todo aquele negócio. Outras coisas estranhas que aconteceram. No dia anterior, tá? A Carla Zambelli anuncia, tava no cercadinho com o Bolsonaro, que haveria uma operação da Polícia Civil no dia 9 de julho. No dia seguinte, quando há a operação, já de manhã, já tá o Alan dos Santos de manhã online. Ao vivo, tratando do assunto, dando risada, falando que no dia anterior imaginava que algo fosse acontecer. Interessante, já estavam online, já nos atacando, né? Operação 6 da manhã. Paulo Guedes com notinha na imprensa no mesmo dia. Tá. À noite, quando eu vou me reunir com um advogado, vejam só, vou me reunir com um advogado à noite. Alan dos Santos posta, acho que foi no Twitter na época, agora ele postou, apagou, que sabia que em tal hora eu e outras pessoas estávamos nos reunindo com um advogado tal, em tal lugar. Como é que... Não havia como receber, era tipo, à noitona, a gente foi pra um lugar, ninguém viu, era um lugar, era um prédio, à noite, o escritório estava fechado, como alguém saberia? Anos mais tarde ficou provado que havia um software que era utilizado de maneira ilegal pela turma, acho que se eu não me engano da BIM paralela, que esse software rastreava as movimentações das pessoas através do celular, através da antena do celular. Então você conseguia ver pela antena do celular quais outros celulares estavam próximos e você conseguia rastrear pela antena onde a pessoa estava. Então o Alan dos Santos tinha acesso a isso. Depois foi comprovado, tá? O Kim foi processado, porque o Kim era um dos que eram, isso já foi comprovado, que foi rastreado por esse mesmo sistema. Então, quando eu junto todas essas coincidências, olha, eu não vou conseguir achar um documento, né? Lá, olha, por favor, promotor, faça isso por mim. Não vou achar, né? Porque aí eu vou incorrer no argumento do Reinaldo Azevedo para defender o Lula. Não tem provas, mas acho que é um tanto quanto óbvio. É um tanto quanto óbvio, quando você junta esses elementos, né? Que foi uma operação de teor persecutório. Claramente, sem pé nem cabeça, tanto que ela não deu em absolutamente nada. Mas tinha o objetivo de fazer um phishing, que é uma pescaria probatória, para tentar provar as conspirações que eles tinham na cabeça deles. Então, por causa de devaneios dessa turma toda de canalhas, que são canalhas, pessoas tiveram sua vida exposta, gente sofreu, gente teve sua vida destruída, e nunca eu vou perdoar essas pessoas. Nunca! Quem fez minha mãe chorar, nunca perdoou. Ai, Renan, isso não é cristão, então eu sou pagão. Diga o que quiser, sacou? Não perdoo. Quero um inferno pra esses caras. Fez minha irmã sofrer. Aliás, quando começaram a fazer essas perseguições familiares, eu sei o que escreveram, inclusive pra minha irmã. Até aquele que arrota virtudes por aí, né? Que não é... Então não perdoo, não. Não perdoo. Quero que se F. Tá? Tem nada de ser bonzinho com essa gente. Aí veja só, o Kim Paim, que logicamente é uma piada, né? Aliás, ele tá tentando imitar a gente numa certa heterodoxia econômica, mas não tá além das coisas que a gente lê, aí tá meio se constrangendo o Kim Paim. Fake news brutal dessa do MBL. Ninguém nunca os acusou de ganhar 400 milhões de superchat. Basta olhar rapidamente as notícias da época pra saber do que se trata esses valores. O PC da Rosa que é bom até o Gigi... Vamos lá, vamos botar aqui, ó. Não tem fake news brutal. O Kim Paim tá sendo burro, ele deveria ter lido. A ideia da denúncia toda, ela consistia num lado de uma fraude que meu pai e eu devemos cometer. Aí essa fraude gerava um montante. E aí esse dinheiro precisava ser operacionalizado. Quando eles vão descrever quem operacionalizava e qual era a estratégia, ela envolvia um sistema tecnológico não rastreável, que é conhecido como superchat. Então, eles levantavam um montante e eles jogavam na imprensa que 400 milhões, que não era 400 milhões, era o valor desviado, né, um valor roubado, e do outro lado havia um sistema meio que para lavar isso. Qual era o sistema? Era o superchat. Por isso que na época, quando os jornalistas leram, falaram, calma aí, 400 milhões, e aí superchat? Que é isso? É o esquema, vamos dizer, mais retardado do mundo. Tá aqui, ó. Estado de Minas, promotoria suspeita que a MBL tenha usado plataforma virtual para lavar dinheiro. Aqui, ó. Aí vê lá para responder o nosso camundongo. Isso aqui é do PDF do Ministério Público de novo. Vamos lá. Pô, a investigação vem sendo realizada, blá, 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 blá. Ó,
Veja só, a investigação realizada por este grupo de atuação evidencia fortes suspeitas de supostas práticas de lavagem de dinheiro cometida por integrantes fundadores e agregados da adoração denominada Movimento Brasil Livre, conhecida como MBL, por meio de 2 modus operandi, isto é, 2 formas operacionais diferentes utilizadas por tais pessoas, todas relacionadas ao MBL. Trata-se ambos de técnicas indicativas de viabilizar ou ocultar a dissimulação de valores ilícitos através do dominado movimento. Aí, por meio de uma nova técnica de lavagem de capitais, peculiar, efetuada mediante doações online com valores relevantes e sem laço de origem, via superchat, vaquinhas online, blá blá blá. E 2, por meio de constituição de empresas, olha só, muitas delas de fachada, localizadas em endereços residenciais sem funcionários cadastrados, blá 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 blá. A evidência de que, neste caso, contas bancárias dessas empresas, cujas quebras de sigilo bancário fiscal já foram deferidas por esse juízo, se prestam apenas para movimentar valores de origem ainda não identificada e difícil de identificação, blá 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 blá. Vocês entenderam? Então, eles vão correlacionar numa maçaroca. Aí tá aqui, ó. Ali tem até gráfico, ó. Veja só. Ó, doação de vaquinha. E eles chamam de esquema do MBL. E aí a gente constitui empresas falsas. Eles falam assim, ó, é uma empresa de TI do Ayan. Que é a empresa do Ayan? Como a empresa do Ayan vai ser uma empresa nossa? Não tinha nenhuma relação conosco. Mas foi ali a maneira deles encaixarem o Ayan, tá? Veja só, o Ayan, para eles fazerem uma pescaria probatória. Aí veja só como está correlacionado com a empresa. Veja só. Com esse efeito, constatou-se a existência de diversas empresas, todas elas constituídas pelos fundadores, blá blá blá, sendo que várias dessas empresas não possuem funcionários cadastrais, se encontram localizados, blá 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 blá. Cara, é um CNPJ, cara. Aí eles falam que isso é uma fraude, não sei o que, blá 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 blá. E muitas empresas hoje em dia, elas têm endereço fiscal, você não precisa de uma sede. Era um CNPJ, por exemplo, se você tem uma MEI, você põe um endereço fiscal num escritório virtual. Aí eles vão e eles começam a criar uma correlação de que existe um esquema envolvendo minha família, sacou? E aí esse esquema seria personalizado pelo Alessandro Mônaco e pelo Ayan. Nada, absolutamente nada disso foi provado. Só que os caras que querem ficar defendendo isso, que tivessem lido a bosta dessa peça completamente maluca feita pela promotoria. E aí, bom, vocês têm a história toda aí, que já é conhecida. Isto não tem pena. É tão frágil que o promotor já abandona essa história, porque ela vira meme, ela vira piada. E aí ele vai pra história de que eu, na verdade, fiz tráfico de influência pra colocar o rapaz que mandava superchat, que é o Alessandro Mônaco, no governo Dória. Sem nenhuma prova, cai, é risível a denúncia, não vai pra frente. E a história morre. E todos os envolvidos, absolutamente todos os envolvidos, são inocentados. Aí ele vai também, como eles são toscos, né? Aí, o PC da Rosa que é bom, até o Chico Linguiça. E eles falam esse negócio de PC da Rosa. Rosa é uma moça que trabalha aqui. No dia que houve a operação, eles levaram um monte de computadores. E aí eu tô fazendo uma live com o Felipe Moura Brasil, contando sobre o ocorrido, né? Tava lá na live. E aí o Heitor, acho que era o Heitor, tava de fundo, e eu tava falando que, levaram isso, levaram aquilo, o Heitor. Não levaram, não lembro exatamente, o PC da Rosa. Por quê? Era um dos PCs que estavam lá, ele não foi levado, ou foi levado, agora eu já não consigo lembrar. E aí eu olho, tipo assim, ele tá falando uma parada no meio da live. Eu tô na live, tô falando lá com o antagonista, que era o Felipe Moura Brasil, e ele lá, eu falo assim, tipo, porra, tô ao vivo, né? E ele falando. Aí eles, meu Deus, o PC da Rosa, é isso. É isso o quê? Os caras quebraram todos os nossos sigilos. Se eu tivesse algo a esconder, né, financeiro, que nem tinha nada daquele PC, um PC acho que bosta lá de edição. O que teria? O que teria? Que eles já não teriam como saber. Eles quebraram absolutamente todos os sigilos, não só do MBL, mas de familiares, pessoas correlatas. Não acharam porcaria nenhuma. E tá aí. Entendeu? Aí o máximo que eles têm é isso. Como eles são umas pessoas fracas e toscas, eles são obrigados a ficar se amparando nesse tipo de recurso para se manter de pé. Agora, falar que uma perseguição dessa natureza, com pescaria probatória, amarrando as pessoas numa acusação sem nenhum sentido, que isso não era do interesse do governo em questão, com membros do governo em questão, membros do parlamento, sabendo da operação, gente deles pronta para ficar fazendo as denúncias, os ataques ao longo do dia. Não, isso não tem correlação nenhuma. Com gente sabendo as reuniões que a gente tinha, com a gente sendo rastreado nessas reuniões, não. Governo Bolsonaro não sabia. Sendo que a principal teoria conspiratória deles para justificar que eles eram alvo de uma perseguição do Xandão era encaixar o Luciano Ayan. Que novamente o Luciano Ayan é igual o PC da Rosa. São as teorias que eles criam, né, malucas, completamente fora da realidade,
pra justificar as próprias cagadas. Tipo, a gente não tá fazendo destruição de reputação, fake news, ou tem uma turma nossa tentando golpe de Estado. Não, isso é uma invenção do Ayan. Não, o MBL não é totalmente limpo e realmente conseguiram ir pra uma investigação e saíram limpo de cabo a rabo. Não, na verdade havia, sei lá, um PC que devia ter ali dentro coisas escabrosas, né? É isso, são as saídas que os caras criam pra poder se manter, não com sanidade, né? Pra manter as suas teorias malucas de pé. E é basicamente isso, entendeu? Então, eu precisava responder isso porque é muito triste. E ver isso só mostra assim, não tem convívio com essa raça. Não tem convívio com essa raça de bolsonarista. E eu vou falar, tá? É muito engraçado que assim, fica uns ainda, né? Os leais ao Bolsonaro. Que ali é tudo os leais, ao que vai restar de defensor daquela escumalha. Agora, os oportunistas vão todos embora. Os oportunistas, né, eles veem isso, mas enquanto isso abrem conversa com a missão. Querem conversar conosco. Os oportunistas todos querem conversar conosco. E a gente vai conversar. Não estou dizendo que a gente vai trazer. Mas a gente vai conversar. Até porque é engraçado conversar. E lembrar assim, né? Que enquanto os cães ladram, a onça passa.